Estamos de volta aqui com os donos da bola, programa especial, tem convidado especial, Rafael Miranda e o nosso Everton Ribeiro, que é o Everton Guimarães, hoje não está aqui não, então o programa é essa maluquice hoje. E dizendo aqui, ó, ganhadores da Bola Band Minas, ganhador de ontem, Caio Pires, é o @Caio_Pires2, e o ganhador de hoje, Matheus Henrique, é o Matheus Futebol, parabéns aí pela bola. Vamos falar de uma contratação do Cruzeiro, está pertinho, lateral esquerdo, Samúdio, bem perto da Toca da Raposa. Ontem o jogador se reuniu com o diretor de futebol do Cruzeiro, o Alexandre Matos, e um pré-acordo foi firmado entre as partes. O anúncio deve ser feito hoje. Só falta o presidente do clube Paraguai assinar a liberação do atleta. E aí, Dimara? A gente teve chance, exatamente como o Alexandre Matos conversou com a gente contou aqui nos Donos da Bola que ele iria para lá e que ele teria esse contato efetivo com o jogador. Ontem à noite a gente teve chance de conversar com o Alexandre novamente. A expectativa é de que o presidente do Libertad assine a liberação do jogador. Isso é a maior dificuldade. Outras equipes brasileiras, inclusive o Corinthians, tiveram interesse nele ainda nessa temporada. Inclusive o Cruzeiro, não é a primeira tentativa do Cruzeiro com o Samúdio. E a dificuldade é exatamente essa assinatura da liberação que o Cruzeiro espera que aconteça ainda hoje, por isso não anunciou. A imagem do jogador aí na tela, do Samúdio. Jogador experiente em competições sul-americanas. E falar também, Abraram Castellanos. E aquela história da chegar junto no juizão, né? Dá uma dura. Claro. Outro nome falado é o do Rodrigo, o volante do Boa. Bom jogador. Ele viria sem nenhum ônus para o Cruzeiro, com o Cruzeiro pagando salários. Deve ser o próximo jogador a ser E pode ser até um indício de uma saída do Guerreiro. Já nessa reformulação Guerreiro que a gente está dizendo. se fala nele no esporte, né? Em Recife. Também se fala nele por lá. Então, a expectativa aí de que o Cruzeiro anuncie jogadores nas próximas horas. E olha, deixa eu dar um recado para você que é de Santo Antônio do Monte, a terra do foguete. Amanhã, a partir das 11 horas, o meu amigo Calvin Moraes informou o seguinte: super festa, comemoração, Taça do Cruzeiro, presidente Gilvan, a musa do Cruzeiro, Alexandre Matos, Marconi, Barbosa, uma festa incrível. Vão chegar de helicóptero e vai ser uma festa, vai ter banda de axé à noite. É uma festa incrível, vale a pena você acompanhar a carreata e tudo mais. E agora, a polêmica envolvendo Fluminense e a Portuguesa. Reportagem dos Donos da Bola conversou com o procurador Geraldo STJD. Vamos ver? Em casa, os números do Atlético espantam. Força bruta. Acho que Voltando aqui, daqui a pouquinho a gente vai ter mais e essa informação completa. Quero até mandar um abraço, galera que assiste o programa. Aniversário ontem, o João Ricardo, a Renata lá do Omelete e o Chiquinho do Boa Vista. Tem abraço aí, Dimara? Tem abraço aí, Junqueira? eu tenho pro Giovanni, lá de Montes Claros. Bacana. Assiste o Donos da Bola direto. E o Rafael vai mandar um abraço aqui, que tem dois convidados ali, os primos ali. Quem são os primos? Gustavo e o Vitor. Eu achei que era filho que você tinha arrumado na Bahia, rapaz. Tem filho não, né? Tem não, ainda não. Tá programado? Estamos pensando. O Rafael, ele teve... Ele não, mas o Bahia teve envolvido diretamente, que jogou contra o Fluminense na última rodada, né? Se tivesse ganhado o Fluminense, não tinha essa polêmica toda, não. E aqui, até a torcida do Cruzeiro, a gente estava falando aqui, você perguntou, e aí, já acertou com o Marquinhos? O Marquinhos lá do Bahia. O que você fala desse jogador? A impressão que eu tenho, um jogador rápido, participa do jogo, volta, recompõe, marca, um cara muito ofensivo. Eu sou suspeito para falar porque é um amigo que eu fiz no futebol. Gente boa? Gente boa. Cabeça Boa no lugar? pessoa, tranquilo, casado, sossegado, fora de campo, 5 estrelas, e dentro de campo também. É um jogador que nós dependíamos dele. Quando ele estava bem, a nossa equipe normalmente jogava bem. Apesar de ser jovem, é um jogador que se tomara que não venha, que fique lá com a gente. Mas se vier para o Cruzeiro, vai ajudar muito. É o BMG que está fazendo a compra. E aí vale dizer o seguinte, ontem à tarde o Corinthians entrou na parada também. É um jogador que interessa ao Corinthians, dentro das necessidades das reformulações. A gente sabe como é que o Mano trabalha, né, com esses jovens valores. Então, o Corinthians também entrou. Lembrando que é o seguinte, é o patrocinador que é dono. Ele coloca onde claro, onde que ele achar que é a melhor Eu acho vitrine. Que o Cruzeiro leva vantagem de ter a vitrine, de estar na Libertadores, de ter essa formação de time de ponta, né? E vale a gente contar também que o Marlone deve ser anunciado pelo Cruzeiro nas próximas horas. Ontem disseram que a coisa está queimando de e a Dimar tem informações aí, porque foi falado. Ontem a gente mostrou aqui aquela polêmica do Cuca, não tinha assinado a renovação, assinou, aí depois surgiu a proposta da China. A Dimar até tinha falado que tinha uma proposta. Eu vou acrescentar mais uma pilha nisso aí, tá? Porque ontem a gente conversou
Luan também é um cara que pode ir nesse pacotão do Cuca. É isso que eu ia falar agora. Luan tá valorizado, tá nesse pacote. Ontem a gente conversou, tinha terminado o programa, chegou a informação, mais tarde acabou acontecendo. Agora, se então, for 1 milhão por mês, o Cuca tem que ir, se der me levar também, porque pelo amor de Deus. E aí eu só disse isso pro Felipe na Band News, vou repetir agora. 1 milhão é pouquinho diante da proposta, que é uma proposta fabulosa. E aí calma o torcedor do Atlético. Eu sei que está se falando do Paulo Tuori e de outros nomes. Acho que duas coisas têm que ser muito claras nesse momento. O Cuca disse aqui ontem que ele está apalavrado e não assinou. Acho que entre pessoas sérias isso é muito normal de acontecer. Só que tem uma coisa. Vamos lembrar aqui, gente. O Cuca ainda não fez um contrato de ponta no futebol brasileiro como treinador. E nem no futebol internacional. O contrato de ponta que você fala é grana, é o dinheiro. Mas mesmo se tivesse um contrato assinado demais, chegar uma proposta de mais de 1 milhão de reais, é lógico que ia. Porque vocês estão falando de Cuca, mas nós estamos esquecendo uma coisa importante. Vamos falar de Libertadores? Vamos falar de Libertadores. Tem que falar de Libertadores. Eu quero o seguinte, ó. Aqui atrás, galera, tô querendo ver os grupos de Atlético e Cruzeiro pra gente bater um papo aqui. O Rafael falar se o grupo é fácil, se o grupo é difícil. Tá aqui, Libertadores, grupo 4, Atlético, Nacional do Paraguai, o Zamora da Venezuela. Venezuela que tem uma tradição no futebol incrível, né? Felipe, inclusive, acompanhou muito. E aqui, o vencedor do jogo 5. Vamos pegar aqui o Morelia do México. Tá aqui, exatamente. Mexicano, que daí talvez seja a viagem mais longa. E o Santa Fé da Colômbia, que foi semifinalista no passado, isso, né? aí. Não é um adversário tão simples assim, e não. talvez a viagem mais longa. E o Morelia do México. Aí é que é o problema. Mais uma vez, o mexicano viaja. Quando a viagem, ela se torna quase tão perigosa quanto o adversário. Mas o último contratado do Morelia foi o Riascos, né? Pode voltar ao amigão, né? parceiro. Grande ídolo da massa, né? Rafael, tem muita gente que fala isso. Pô, jogador viaja. Felipe Junqueira é isso aqui. Eles inovam vocês o tempo inteiro. Mas que conversa é essa? O jogador fica falando que tá cansado, viajou de primeira classe. Uma loura servindo champanhe, não sei o que. Esses caras viajam 2 horas e falam que estão cansados. O jogador sente a viagem? Sente. Eu pelo menos, somente eu não, acho que todo mundo. Quando você fica muito tempo dentro do avião, parece que você treinou o dia inteiro. É uma sensação. Desgaste. Eu imagino que vocês também que fazem viagem, às vezes, de negócio ou turismo. Pô, de negócio é bom, hein? É que nós somos jornalistas, Rafael. Que viagem de negócio a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, negócio. Pô. Não, vai pra Band trabalhar em São Paulo. Nós vamos trabalhar. Fechar negócio, vamos lá e tal. Nós somos jornalistas, pô. A gente vai na labuta, rapaz. Nada, vem com essa. Aí você ganha bem pra caramba. Então acho que aqui a distância vai ser o grande adversário do Atlético. Agora vamos ver o grupo do Cruzeiro, o grupo 5. Tá aí. Cruzeiro, Defensor do Uruguai, aí já uma tradição. O Peru e o vencedor do jogo 3. O vencedor do jogo 3, que é o Guarani, que não tem assim aquela tradição. E aí eu entendo que entra o perigo. O representante do Chile, pode ser a Laú. Aí um adversário mais qualificado. Mas mete medo? A Laú e esse adversário do Peru pode ser a equipe de Cusco. Aí o Cruzeiro vai ter a questão da altitude. Viagem. E a altitude. Aí tem a altitude, que tem o peso, é mais... mas Não, mas aí a gente está tentando... Grupos são bem tranquilos, mas a gente está tentando um encaixe de situações. A gente sabe que Libertadores, esse negócio de tranquilo também é muito relativo. Não, claro. Que eu digo o Atlético e o sufoco que ele passou em todos os jogos fora de casa. Eu acho que fora, quando você vai jogar contra o adversário na casa dele, Libertadores tem um peso enorme. Dá força de torcida e por isso que a palavra da Libertadores é superação. Então não tem essa. Os grupos aparentemente se mostram fáceis. O que vai acontecer por lá é uma outra história, porque a Libertadores tem essa característica. E aí, Rafael, eu te pergunto o seguinte, existe uma diferença para o jogador? Porque a gente sempre fala, não, o cara tem que ser profissional, jogar o Campeonato Mineiro como joga uma Copa do Brasil, um Brasileiro e uma Libertadores. Mas existe, por tudo que representa a competição, na hora que você está numa Libertadores, você está no Brasileiro, aí você está lá no Bahia, enfrentando aquele time que não quer nada com nada. É diferente para o jogador? Eu acho é diferente. A motivação, principalmente, às vezes dentro de campo... Começou o jogo, às vezes você você não está nem lembrando contra quem, você quer fazer o seu melhor. Claro. Mas o momento que antecede, toda a preparação ela é diferente. Um jogo decisivo de um Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores, ou um jogo de estadual no meio do campeonato. Então, principalmente, a preparação ela é diferente, ela muda.
Mas eu acho que no todo que a gente viu do sorteio da Libertadores ontem, em termos de Brasil, não ficou difícil. Mas quem ficou pior para vocês? O Flamengo, que vai viajar muito, ou o Grêmio, que tem mais qualificado? Claro. Porque o desgaste do Flamengo também, a gente tem que lembrar, são 2 viagens pesadas. E o Grêmio, em todas as circunstâncias. Uma porque o Grêmio, o tipo de adversário e as distâncias que ele vai ter que ir são mais complicadas, e porque ele tem uma indefinição muito grande. Não sabe se renova com o Renato Gaúcho, se o treinador é o Celso Roth ou o Nelson Batista, de chorar, né? Então, é por causa disso tudo é que a gente está dizendo que é muito complicado. Eu ouvi bem? Eu falei, o Juveci está falando aqui no meu ouvido tanto que eu falei, não ouvi Nelson Batista, não. Deve ter entendido, é isso, Nelson Batista. Mudanças efetivas, assim, é uma inovação. Ele está começando agora, né? Muito. Bom, Rafael, falar agora de um assunto sério. Essa questão envolvendo torcedores e essas brigas. Como é que é para vocês? A gente viu o Luiz Alberto chorando com essa confusão. Qual que é o reflexo? Vocês conversam? Como vocês lidam? Não, terrível. A nossa indignação e tristeza é semelhante à do torcedor, do jornalista, de todo mundo. Eu achei que isso estava acabando no futebol brasileiro, e esse ano eu presenciei uma, que foi quando a gente jogou contra o Cruzeiro aqui na saída do estádio, os torcedores do próprio Cruzeiro brigando entre si. E agora essa briga do Vasco com o Atlético Paranaense, isso é ridículo, é inadmissível. Eu achei que estava acabando isso. Valeu demais, cara. Obrigado. Muito sucesso aí. Valeu. E aí, segunda, a gente tá de volta. Tem mais os donos da bola aqui com ele, Everton Guimarães. Valeu!